Do nosso arsenal de estruturas de dados fazem parte as pilhas e as filas. A intuição em relação às pilhas corresponde ao manuseamento de uma pilha de livros, onde só temos acesso ao livro que está em cima, no topo da pilha. As filas correspondem às filas de atendimento nos guichês dos serviços públicos, por exemplo. Pilhas e filas têm semelhanças e podem ser implementadas de várias maneiras. Vamos considerar pilhas e filas limitadas e ilimitadas. As limitadas têm uma capacidade determinada à partida. As ilimitadas podem aumentar de tamanho indefinidamente, apenas condicionadas pela memória do computador. Em geral, chamamos contentor a uma estrutura de dados onde guardamos objetos. Interessam-nos duas classes de contentores: os distribuidores, que têm um elemento distinto que fornecem ao exterior a pedido, e as coleções, onde podemos indagar se existe um elemento com um determinado valor. A pilha é um contentor em que o elemento distinto representa o objeto que foi guardado na pilha mais recentemente. Esse é o único elemento acessível. Em inglês, dizemos que a pilha usa uma disciplina LIFO, Last In, First Out. Enquanto tipo abstrato, as pilhas são caracterizadas pelas operações que lhes são aplicadas. Init para criar uma pilha nova, inicialmente vazia, Empty para verificar se uma pilha está vazia, Push para acrescentar um valor à pilha, Top para aceder ao elemento que ocupa o topo da pilha e Pop para retirar da pilha esse elemento. Os axiomas do tipo abstrato descrevem a relação entre as operações. Uma pilha recém-inicializada é vazia. Uma pilha onde se acrescentou um elemento não é vazia. Se acrescentarmos um valor e depois retirarmos, a pilha fica como estava antes. O elemento que está no topo é o que foi acrescentado mais recentemente. As pilhas ilimitadas podem ser implementadas com listas. Usamos um typedef e 5 funções, uma para cada operação. Estas declarações vêm no header file, protegidas por aquele esquema de diretivas if, and, def, etc., para evitar inclusões repetidas. As definições são simples e diretas, mas reparemos que as pilhas são passadas por apontador. Os asserts lembram que as funções pop e top só se aplicam a listas não vazias. A função pop liberta a memória que era usada pelo elemento que foi retirado da pilha. Esta função de teste cria uma pilha e depois aceita comandos. No exemplo, podemos observar os valores do topo em várias ocasiões e erros forçados que resultam de tentar desempilhar ou aceder ao topo de uma pilha vazia. Nas pilhas ilimitadas, não há limite para o número de elementos presentes na pilha. Em certas situações, quando, por construção, o número de elementos na pilha não ultrapassa um limite conhecido à partida, podemos optar por pilhas limitadas, implementadas com arrays. As pilhas limitadas são mais eficientes porque reservam a memória de que necessitam de uma só vez. As funções são as mesmas, mas a implementação tira partido do array. Neste caso, optamos por usar apontadores e não índices. Temos uma função adicional, full, para verificar se a pilha está cheia. Ao criar a pilha, indicamos a capacidade pretendida. As funções push, top e pop manipulam o apontador, também chamado top. Cuidado que top aponta para a primeira posição livre. O elemento no topo está a uma posição antes dessa. Há uma função free para libertar o espaço usado pelo array quando a pilha não for mais precisa. As filas são como as pilhas, exceto que a disciplina é FIFO, First In, First Out. As operações agora chamam-se enqueue e dequeue em vez de push e pop. Tipicamente, a fila dá acesso à cabeça, que representa o objeto que vai ser atendido a seguir, e à cauda, que representa o objeto que entrou por último. As filas ilimitadas são implementadas com listas duplas e as filas limitadas são implementadas com arrays. Nas limitadas, com o array, tipicamente usamos dois índices, um para a cabeça e outro para a cauda. Ambos percorrem o array circularmente, com a cauda sempre adiantada em relação à cabeça. Programar estas operações fica mais simples se recorrermos ao campo size, que diz quantos elementos há na fila, ainda que esse valor pudesse ser calculado a partir dos dois índices. Inicialmente, size vale 0.
Os seletores, isto é, as funções que não modificam as filas, são estes: head, tail, size, capacity, empty e full. Todos têm uma programação muito simples, mas head e tail só são aplicáveis a filas não vazias, é claro, e daí aqueles acertos. Os modificadores são as funções enqueue e dequeue. De cada vez que o índice tail ou head chega ao fim do array, volta ao princípio. Quando o elemento sai da fila, o índice head avança, assim libertando uma posição que será mais tarde atribuída a um objeto que entra na fila. Os valores dos três membros head, tail e size, em qualquer momento da vida das filas, verificam certas relações. O conjunto dessas relações forma o chamado invariante. Neste caso, as três primeiras linhas especificam os intervalos de valores válidos e a última a relação entre os três valores. Se não cometermos erros de programação, o invariante é estabelecido pela primeira vez no final da inicialização. Os modificadores invalidam o invariante momentaneamente, mas repõem-no no fim de cada operação. Os seletores não afetam o invariante. Eis, para terminar, uma função de teste. Aqui ilustramos enqueues e dequeues e vamos observando o estado da fila. Repare sobretudo na relação entre os valores de head, tail e size. Também forçamos um erro ao tentar retirar um elemento de uma fila vazia.